presidente do Clube Sport Marítimo, Carlos Pereira, foi o convidado de Elvio Faria para o programa radiofónico Marítimo na TSF, onde falou sobre as dificuldades vividas numa temporada marcada pelo Covid-19 e por adaptações. Vivemos um ano em que o futebol, no seu todo, desde a formação até a alta competição e até o mais alto patamar, viveu tudo um ano sem planeamento. Porque fazer planeamento em tempo de Covid é difícil. E se não vejamos aqueles que mais tempo tiveram para fazer planeamento, foi os que mais erraram. Eu não tenho dúvidas que o primeiro a querer ganhar é sempre o treinador. Acompanhado sempre do presidente e do seu departamento e de toda a sua... A equipa também, ela quer ganhar. Mas a equipa está tão rotinada aos jogos que o seu sofrimento é muito diferente do que aquele sofrimento que os dirigentes ou a sua massa associativa ou o seu treinador tem, porque a planificação de um jogo após uma, duas ou três ou mais derrotas é terrível. A estabilidade emocional, a estabilidade familiar, o ambiente, o adaptar-se a uma região, o adaptar-se ao novo método de trabalho dos treinadores, adaptar-se à equipa, saber conviver com os colegas, que muitas das vezes são a parte que eu digo muitas vezes não acompanha os pés. Numa época em que os verde-rubros começaram com Lito Vidigal e posteriormente com Milton Mendes, o presidente explicou as razões que levaram à contratação de Júlio Velásquez para a reta final da Liga, acabando por garantir que o técnico espanhol vai continuar. E precisava de alguém que desse um abanão forte à equipa, que tivesse pulso, que tivesse rigor, que fosse exigente. Eu vou fazer um termo comparativo com aquilo que parece que é incomparável, mas não é incomparável. É, mesmo assim, quando fui buscar à Rússia o Bichovete. Do bom para o mau, do bonzinho para o exigente. E aqui deu-se exatamente da mesma forma. E nós temos que... A chicotada tem um pouco a ver com isto. Quando tinha tanta certeza que nada nos ia acontecer e tinha tanta a certeza que iríamos permanecer na primeira divisão, que fizemos o contrato do restante desta época e a próxima época. E, portanto, nós, aliás, ele próprio já divulgou esse mesmo contrato, esse acordo, esse trabalho que está a ser já desenvolvido para a próxima época. O presidente relembrou ainda que o Marítimo vai marcar presença no mais alto patamar do futebol português pela 42ª vez e que isso demonstra o trabalho bem feito ao longo dos anos. Nunca senti que a nossa instituição estivesse à beira do abismo. Podia estar menos bem, mas à beira do abismo, e sempre transmiti essa confiança à equipa e sempre lhes disse que o maior ou menor sofrimento nós íamos conseguir atingir os nossos objetivos. Vamos para a 42ª presença na Primeira Liga. Sabem quantos anos eu levo de Primeira Liga? Eu subi de divisão com este clube em 1984-85. Eu pergunto, mas será que vocês que andam aqui à minha volta, ou eu estou enganado, ou vocês não são sócios do Marítimo? E não vivem tanto quanto eu vivo esta paixão? Não são meia dúzia que são. E são muitos mais aqueles que mandam mensagens de felicitações, de incentivo, do que aquela meia dúzia que vive efetivamente para dizer mal. Para além do mérito desportivo, ao ser o 5º clube com mais presenças na Primeira Liga, Carlos Pereira falou ainda do mérito patrimonial e do sonho que tem em construir uma academia com o objetivo de haver mais jovens e mística no plantel. É um sonho, sim, mas não é um sonho de hoje. É um sonho de um passado que provavelmente vai levar ao futuro. Comigo, com outro presidente, tenho que pensar seriamente que tem que ter capacidade de encontrar um espaço onde as equipas possam trabalhar sem a pressão. Primeiro dos pais, que estragam muitas vezes os seus filhos pela cristianomania.
Depois, a equipa principal. Quanto mais atletas formados no Marítimo, quanto mais atletas da região nós pudermos ter, melhor. E vivendo da mística que nós pretendemos que tenha um balneário regional de âmbito nacional e mundial. Também foi abordado as eleições presidenciais do Clube Sport Marítimo, marcadas para outubro, e Carlos Pereira garantiu que só continua caso os sócios assim pretendam, porque são eles que decidem o futuro verde-rubro. As eleições do Marítimo estão abertas sempre e quando os sócios do Marítimo quiserem. Não precisam de esperar por uma Assembleia Geral. Carlos Pereira, atual Presidente do Marítimo, sempre disse que nunca seria um obstáculo, seria sempre uma solução. E se os sócios entenderem que têm melhores soluções, não precisam de esperar para a Assembleia Geral, não precisam de esperar para outubro. Podem rapidamente formar, dizer, não estou agarrado a nada. Tem Carlos Pereira na presidência, se os sócios assim entenderem, e os acionistas, não esquecer, e os acionistas assim o entenderem. Agora, não venham dizer que o problema é que as eleições são em outubro, as eleições podem ser amanhã. Para ouvir a entrevista feita por Elvio Faria ao presidente Carlos Pereira na íntegra, visite as plataformas digitais do Clube Sport Marítimo.